Rede Construir. O alicerce ao telhado vem pra Rede Construir. Qualidade e economia com a Rede Construir. Pisos e acabamentos tem na Rede Construir. Barato, barato é na Rede Construir. Comprou, chegou, é só com a Rede Construir. Quer o menor preço, vem pra Rede Construir. Rede Construir Guararema, Rua João Barbosa de Oliveira, 2610, Freguesia da Escada. Sua melhor companhia. Mega FM. Voltamos a apresentar programa Visão Cristã. Olá, bom dia e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao programa Visão Cristã. Eu sou o pastor Daniel Rusisca e tenho o compromisso de ministrar a palavra do Senhor com você a partir de agora. Abre sua Bíblia aí no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, onde a palavra do Senhor nos diz: e Ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Amém. Senhor, nos dê graça durante este período de ministração da sua palavra, para que ela possa chegar, Senhor, agora no rádio, pela página do Facebook, chegar para as pessoas através desse vídeo, de uma forma clara, de um fácil entendimento, para que as pessoas possam ser edificadas pela tua palavra, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém e amém. Eu coloquei um título para a mensagem de hoje, um título engraçado ou polêmico: cuidando de ovelhas ou divertindo bodes? Estou falando da igreja, estou falando do pastoreio, né? O demônio nunca fez algo tão engenhoso quanto insinuar à igreja que parte da sua missão é prover entretenimento para o povo, visando alcançá-los para o Evangelho, visando mantê-los bem dentro da igreja, dentro das quatro paredes. Antes, o Evangelho era anunciado em alta voz, com sacrifícios, com poucos recursos. Se você ler a biografia de John Wesley, você vai entender um pouco do que é anunciar o Evangelho. Era anunciado como fizeram os puritanos. E hoje, a igreja gradualmente baixou o tom do seu testemunho, do teu testemunho de fé, de abdicação aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus, e passou inclusive a tolerar algumas leviandades da época para manter as pessoas dentro das quatro paredes. A igreja está consentindo algumas leviandades, algumas pequenas coisas nas suas fronteiras,
nas suas fronteiras de denominação, nas suas fronteiras de conduta, com argumento de alcançar massas, de tocar o coração daquelas pessoas que têm dificuldades de ouvir a verdade direta. E o meu primeiro argumento aqui é promover entretenimento ao povo neste posicionamento de entretenimento ao povo. Em lugar nenhum das Sagradas Escrituras isso é mencionado como uma função da igreja. Como uma obrigação da igreja. Porque se assim o fosse, Jesus teria falado sobre isso conosco. Em Marcos capítulo 16, no versículo 15, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Isto é suficientemente claro para nós. Como também seria claro se ele dissesse, ou se ele adicionasse a esse texto a seguinte frase: e provenham divertimento para aqueles que não têm prazer no evangelho. Mas Jesus não disse isso. Jesus não disse para que fizéssemos ou que promovêssemos divertimentos para atrair pessoas. Não. Essas palavras não foram encontradas nas Sagradas Escrituras ditas por Jesus. Elas não foram ditas por Jesus. Pelo menos, os textos sagrados não indicam nada disso, não citam nada disso. No texto que nós lemos, nós encontramos, e ele mesmo, Jesus, concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Esta é a base para que a igreja se mova nos 5 ministérios. Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. O apóstolo Paulo diz aqui para nós que ele concedeu esses 5 ministérios para que a sua igreja fosse estabelecida na terra. Onde entram os animadores? Não há um 6º ministério para a igreja. O Espírito Santo silencia no que se refere a eles. Não dizem uns para animadores e diversão do povo na igreja. Não diz isso. Essa parte não está escrita, não está lá nas Sagradas Escrituras, entendem? Os profetas foram perseguidos por agradar ou se oporem aos desejos das pessoas. Em segundo lugar, prover distração na igreja está indo totalmente contra os ensinos e vida de Cristo e seus apóstolos.
Qual é a posição da igreja para com o mundo? O Senhor Jesus nos diz em Mateus 5,13 que nós somos sal da terra. Não o doce açúcar que todo mundo gosta e engole, mas o sal. O sal que o mundo irá cuspir, rejeitar e não engolir. Cristo poderia ter sido mais popular se tivesse introduzido mais brilho nos seus encontros, elementos agradáveis da sua missão. Quando as pessoas o deixaram por causa da natureza inquiridora do seu ensino, talvez não tivessem deixado. Se houvesse ali um divertimento, algo entusiástico sendo promovido para a satisfação da alma. E Jesus faz um questionamento. E as pessoas começam então a se afastar, a se deixar, a ir saindo de um a um. Porém, eu não vejo escrito nas Sagradas Escrituras o Cristo dizer para Pedro: Pedro, corre atrás desse povo, Pedro, e diga a eles que nós vamos fazer um estilo de culto diferente hoje à tarde, hoje à noite, amanhã vamos fazer um sermão mais atrativo lá no monte, com algumas diversões e com algumas atrações que poderão prender a atenção das pessoas. Vamos diminuir o volume da pregação e vamos trazer bastante comida, vamos pegar e multiplicar mais pães, mais peixes e vamos colocar aí também uns doces pelo meio. Teremos uma noite agradável, diga para eles isso. Diga para eles que eles vão gostar. Seja rápido, Pedro, não devemos permitir que essas pessoas vão embora. Não os deixe ir. Vamos sentar e vamos conversar e vamos apreciar o que eles gostam, o que eles desejam, para que a gente possa atendê-los. Nada disso aconteceu, meus amados. Não foi esta a reação de Cristo. Jesus compadeceu-se dos pecadores. Jesus lamentou e chorou por eles, mas nunca pretendeu entretê-los, diverti-los ou fazê-los rirem. Não, nunca. Em vão os evangelhos e as epístolas serão examinadas com o objetivo de achar nelas qualquer traço irônico ou humorístico de entretenimento. Não há. Não há. Podemos até fazer algumas interpretações, como o pastor Cláudio Duarte faz, né? Tornar-se um tanto divertida a forma de aplicar as verdades do Evangelho. A mensagem que o Evangelho contém, que as epístolas contêm, é: aparta-te do mal, afaste-se do mal, abandone o pecado, arrependam-se. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Estas são as tônicas do Evangelho e das Sagradas Escrituras. Eles tinham plena confiança no Evangelho que eles estavam pregando e não empregavam outra forma de anunciá-lo,
nenhuma forma de divertimento, de atração ou de ajuntamento por outras razões. Não havia e não há um marketing para pregar um evangelho de facilidades verdadeiro. O que se usa hoje, nos dias de hoje, para atrair as massas, para atrair o povo, é um engano, um engodo. Não é verdade. Não tem respaldo bíblico. Não estão de acordo com o que Jesus nos ensina através das Sagradas Escrituras. Não. Essas distrações, esses divertimentos, essas atrações mirabolantes não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Tem sim muito a ver com esse evangelho frouxo, espetacular, preparado por marqueteiros. Se Jesus viesse hoje, amados, ele não seria crucificado, porque seria como se matasse a galinha dos ovos de ouro. Os marqueteiros iriam usá-lo de uma forma a se promoverem, a fazerem uma festa com o bolo dos outros. Já ouviram esse termo? Eles iriam fazer festa com o bolo de Jesus. Amados, depois que Pedro e João foram presos por pregar o evangelho, a igreja se reuniu em oração. Não foram para a Avenida Paulista, não foram para o Vale do Anhangabaú fazerem protestos, não. Eles se reuniram em oração. Eles não foram fazer mídia, fazer marketing com protestos cabulosos para reclamarem um posicionamento em relação a Pedro e João que estavam presos. Não fizeram isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, no versículo 1, a palavra do Senhor diz: porque naquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, ou seja, espetacular aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando a apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aleluia. Amados, essas pessoas não ficaram fazendo orações bonitinhas para aparecer na televisão. Não ficaram fazendo aquela oração: Senhor, permite-nos que pelo sábio e judicioso uso da recreação inocente da Tua palavra, possamos mostrar a este povo quão felizes nós somos e quão errados eles estão em prender o nosso irmão Pedro e João. Não foi esse o discurso. Dispersados pela perseguição que havia naquele momento, eles iam se reunindo nas casas em oração a favor da igreja, em favor daqueles que estavam encarcerados, daqueles que estavam sendo perseguidos naquele momento. E através, amados, da oração,
através da oração, aquelas pessoas simples, mas fervorosas na fé, viraram o mundo da época de cabeça para baixo. Extraordinário, extraordinário. Nem rei, nem soldados entenderam nada. E ficaram confusos, porque através da oração, aqueles homens, aquelas mulheres simples, mas com uma fé inabalável, eles viraram o mundo daquela época de cabeça para baixo, confundiram reis, confundiram soldados. A ordem do rei foi: coloquem 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para guardar esses caras. Ou seja, sejam vigiados de dia e noite por 4 soldados, direto. Foi daí que nasceu a escala de turnos de revezamento usada até hoje nas fábricas, o chamado 4x2. Você trabalha 4 dias e folga 2, a outra turma trabalha 4, folga 2. Então você tem 4 turnos de 4 soldados que vão se revezando e não tem nenhum dia que não há ali sentinelas, 4 soldados. Mas pela oração, pela reunião dos irmãos, daqueles simples irmãos em Cristo, pela oração da igreja, o Senhor ouviu, recebeu e enviou o anjo. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz: eis, porém, que veio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, que estava dormindo, claro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, varão. Então as cadeias, as algemas, as quais prendiam Pedro, caíram-lhe das mãos, diz o texto. E disse-lhe o anjo: cinge a calça e as sandálias, ou seja, vista as calças e calce as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais o anjo: põe a capa e segue-me. Vem comigo. Então, saindo o anjo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia então a ele uma visão, um sonho, algo assim. Parece que não era de verdade. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a rua, que dava para a cidade. E esse portão abriu automaticamente. E saindo enveredaram pela rua. E logo adiante, o anjo se apartou dele. Aqui também há menção do primeiro portão automático da história da humanidade. Nem energia existia no momento, e Pedro é privilegiado, né? Andou sobre as águas, inaugurou o portão automático. Eita, Pedro é o cara. Amados, essa é a única diferença. A igreja estava em oração. A igreja não só estava em oração, ela estava comprometida com a oração, seriamente envolvida com a oração que estavam fazendo, com o compromisso
de dar uma cobertura espiritual aos irmãos que estavam presos. Entendendo que, naquele momento, mais do que nunca, eles precisavam de Jesus, de um milagre. E o milagre aconteceu. Através da oração daquelas pessoas, Deus moveu um anjo em favor de Pedro e João. Deus confundiu as autoridades militares e governamentais naquele momento. E agora eu quero fazer uma oração com você. Repita comigo. Senhor, limpe a tua igreja de toda futilidade e entulho que o diabo colocou sobre ela e traze-a de volta aos métodos apostólicos. Abra os nossos olhos, Senhor, para nos desfazermos de toda ação banal na tua igreja, para nos desvencilharmos de toda atração turística, de divertimentos que está dentro da sua igreja, para nos desfazermos de tudo isso e voltarmos verdadeiramente para aquilo que o Senhor nos ensinou em sua palavra. Ide e pregue o evangelho. Ide e pregue o evangelho. Ide e pregue o evangelho. Amém? Já finalizando, a missão de entretenimento na igreja, ela falha ao realizar a obra da salvação. E nos conduz a um conforto, a um refrigério, a uma alegria, a uma emoção. E a resposta para tudo isso ela é muito clara. A missão de promover entretenimento não produz convertidos. Não produz convertidos verdadeiros e comprometidos com o evangelho da salvação. Por muitas vezes estamos comprometidos com a atração que devemos exercer dentro das igrejas e não com a palavra, com a verdade, com o evangelho genuíno da salvação em Cristo Jesus. Precisamos estar atentos a essas coisas. O que nós precisamos hoje é crer no conhecimento da palavra do Senhor Jesus, aliado a uma espiritualidade sincera, para transmitirmos isso para as pessoas de uma forma que venha a produzir frutos, que venha a firmar raízes de conhecimento. Nós estamos necessitando de doutrina bíblica, de tal forma entendida, experimentada, que ponham homens e mulheres em chamas, em fogo, pelo poder da palavra, que traga incômodo às nossas almas, ao nosso espírito, que nos confrontem com as nossas atitudes egoístas, que nos confronte com a nossa vida fácil e pecaminosa, a ponto de entendermos que necessitamos sim da palavra da salvação e não de um show gospel, não de um entretenimento gospel, não. Eu espero que com esta mensagem eu não tenha frustrado os seus objetivos evangélicos. Né? Mas o Senhor Jesus pagou um preço muito alto
para que hoje nós venhamos a banalizar o seu sacrifício e morte pela cruz. Entendem isso? Então receba essa mensagem no seu coração, medite sobre ela. Medite sobre o que está te conduzindo à igreja. O entretenimento ou o sacrifício de Cristo? A diversão ou a salvação? Nós precisamos estar atentos a tudo isso para termos e sermos uma igreja sólida na palavra do Senhor Jesus. Amém? Tenha uma semana abençoada, que Deus os abençoe e até a próxima semana em nome do Senhor Jesus. Amém?